Vamos lá, pessoal, vamos responder várias perguntas aqui. O que é divórcio, tá? O divórcio, ele é um termo que vem do latim divortium, que significa separar-se. Esse é o termo, a origem da palavra divórcio. O divórcio ocorre quando um casal tem um rompimento definitivo e legal de um casamento. Nesse processo, ele pode ser dividido em uma série de questões, como divisão ou regulamentação de bens, divisão de guardas referente aos filhos, pensão, regularização também, ou regulamentação da moradia, da família, entre outras questões importantes. O divórcio ele também pode ser feito através de acordo comum entre os indivíduos, ou então em debates jurídicos, né, de forma litigiosa, podendo ser um processo mais longo, dependendo das circunstâncias nos quais é feito e do posicionamento do ex-casal. Dentro da esfera do Poder Judiciário existem dois tipos de divórcio. O consensual, sem briga, pode ser feito no judiciário ou no cartório, e o litigioso, que é feito no judiciário, sendo o primeiro feito quando ambas as partes estão de acordo com os termos, né? Já o litigioso acontece quando não há concordância entre as partes e existe a necessidade de um processo jurídico judicial para definir quais são os deveres e direitos de cada um, tá? Então, ponto importante também. Várias perguntas são feitas, né, em relação ao divórcio. Quais são os motivos que levam ao divórcio? Segundo um estudo realizado no ano de 1919, existem pelo menos 10 motivos principais para que divórcio ocorram, né, nos dias de hoje, atualmente. Isso indo além de problemas de convivência, até questões financeiras e até mesmo interferência externa. Entre as questões pessoais estão itens como diferentes prioridades, expectativas estabelecidas pelos dois indivíduos, né, que formam um casal, vícios de uma das partes ou de ambas que atrapalhem a convivência, a modalidade, o relacionamento que leva ao tédio, a falta de relações sexuais, também problemas de comunicação e o sentimento de perda da liberdade em vida diária. Isso são os principais motivos. Existem também os casais que acabam enfrentando problemas com infidelidade de uma das partes, algo que quebra a confiança e a capacidade de uma convivência saudável entre eles. Problemas financeiros também podem ajudar a desgastar a relação, assim como diferenças nas decisões de como criar um filho. E também a interferência externa, seja de familiares ou amigos, que acabam intervindo na vida e a escolha do casal, causando atritos, né, e também fazendo com que o relacionamento se desgaste com o passar do tempo. Então, também é importante falar sobre isso, né? Respondendo mais uma pergunta. Professor Júlio, o que é divórcio extrajudicial? Cartório. O divórcio extrajudicial ele surgiu com maneira mais simplificada e rápida de se divorciar, podendo ser feito inteiramente em cartório, sem necessidade de entrar com o processo judicial. No passado tinha que fazer a separação para depois de um lapso temporal fazer o divórcio, era horrível. A partir da emenda constitucional 66 de 2009, nós tivemos
a possibilidade de 2010, né, 66, 2010, tínhamos a possibilidade de fazer o divórcio direto, sem a necessidade de fazer separação. Outra evolução foi a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que permite o casamento de pessoas do mesmo sexo também. Foi uma inovação trazida no casamento que refletiu no divórcio também. Em 2007, entrou em vigor uma lei que permitiu que os cartórios de notas, né, de fato, tabelião de notas, formalizassem as separações e divórcios consensuais, mas desde que os cônjuges não tivessem filhos menores de 18 anos ou incapazes. E a partir de então, boa parte dos casos passaram a ser oficializados através da escritura pública, substituindo a ação, e antes de todos os processos de divórcio, os litigiosos, né, os consensuais, mais simples, tinham que passar pelo judiciário. Hoje, né, ou seja, atualmente, desde 2007, os casais que se enquadram na lei vêm optando pelo divórcio em cartório, ao invés do judiciário. Obrigatoriamente tem que ter o advogado, a presença do advogado. Não aceite indicação do cartório. Um escrevente que indica um advogado, uma advogada para assinar, ele pode até perder o emprego, pode ter uma reclamação no CNJ, porque o advogado tem que ser seu, tem que ser imparcial, tem que ser neutro, advogado, e não indicado pelo cartório. Tem muito escrevente, maldosamente, mau caráter, ele indica o advogado, porque ele paga o advogado a comissão. Ruim o advogado que aceita isso e péssimo o escrevente que faz isso, sujeito a reclamação no CNJ, podendo complicar o oficial do cartório. Atualmente, com a opção do extrajudicial, tudo pode ser feito rapidamente no cartório, desde que ambas as partes estejam de acordo com todos os termos, e no dia já é lavrada a escritura pública de divórcio, que oficializa o processo, né, de divórcio. É a pergunta que é feita. Como funciona o divórcio no cartório? O casal deve se apresentar no cartório com um advogado responsável que irá agendar um horário no local, tendo em mãos todos os documentos necessários para o processo e para dar entrada no divórcio. Para realizar o andamento, é necessário que o casal esteja dentro de alguns requisitos, sem os quais eles irão conseguir o divórcio extrajudicial. São eles, né? Estar de acordo com o divórcio e os termos colocados nesse documento, ter um advogado que represente o casal ou advogados que representarão cada parte, pode ser também, não ter filhos menores de idade ou incapazes e a esposa não estar grávida também, uma regra muitas vezes esquecida. Na existência de menores incapazes ou gravidez, se estende que os direitos da criança ou do incapaz devem ser preservados e para isso a necessidade da presença do Ministério Público durante o processo, e nesses casos o processo deve ser realizado no judiciário. Estando de acordo com os requisitos e com toda a documentação, o processo é feito no mesmo dia, com a formalização do divórcio, e o casal sai do cartório já divorciado. É a regra, né? É a regra do jogo.